Bem-vindo aos Sussurros do Imaginário. Nosso canal é totalmente dedicado a audiobooks, proporcionando uma experiência imersiva para todos os amantes de boas histórias. Aqui, você pode relaxar e deixar sua imaginação fluir enquanto escuta os melhores títulos literários. Dica especial: para uma experiência ainda mais completa, recomendamos que você acompanhe o audiobook com o livro físico ou o e-book. Dessa forma, você poderá desfrutar tanto da narrativa quanto do texto original, unindo os dois mundos. Pedimos desculpas especialmente aos deficientes visuais por quaisquer falhas que possam ocorrer nos audiobooks, como trechos em outras línguas, pequenos erros de narração ou tradução. Isso acontece porque utilizamos narração sintética para manter a produção dos áudios. Queremos ouvir você. Sugira nos comentários livros que gostaria de ver aqui no canal. Não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever para ficar por dentro de todas as novidades. Obrigado por estar conosco e bons sussurros. Capítulo 21. Existem coisas na vida que transformam a gente. Naquela madrugada, dentro do carro, fumando um maço inteiro de cigarros já velhos que encontrei esquecido no porta-luvas, enquanto escutava tortura, gritos, tiros e perseguição pelas caixas de som do meu rádio, me transformei em uma nova mulher. A antiga Verônica, destemida, cheia de si, foi-se embora com a fumaça que escapava pela fresta da janela, rumo ao céu sem estrelas. Levando o cigarro aos lábios trêmulos, escutei cada passo de Janete e da vítima pela mata, as duas sendo caçadas como animais em fuga. Enquanto a nicotina entrava pelos meus pulmões, eu me sentia na pele delas, sentia a revolta, a indignação e a resignação, mas sabia que meu terror não chegava aos pés do que aquelas mulheres viviam, em tempo real, em algum lugar a poucos quilômetros de mim. Tão perto, tão longe. Os tiros reverberavam na minha cabeça, saídos do som do rádio e do céu escuro. Eu não conseguia determinar de onde viera o som. Soquei o volante até os meus dedos quase se quebrarem. Hoje, percebo que, ao me colocar no lugar delas, eu me protegia de mim mesma, evitava encarar o que tinha feito. Janete confiava que eu estaria lá e acabará tendo que implorar pela própria vida a um assassino sádico. Chamar Brandão de vida, aquilo foi o pior. Deus devia ser mesmo muito cruel para criar um ser humano assim. Quase enlouqueci ao ouvi-la ser arrastada pela mata, urrando de dor enquanto Brandão a puxava pelos cabelos já curtos. Em algum momento do caminho, perdi o áudio dos brincos. Devem ter caído pela terra. Ou Janete os tinha jogado para longe, engolida de raiva e de medo. Pouco importava, eu era culpada. Joguei minha testa contra o logotipo frio do volante, disparando a buzina do carro, meu próprio grito preso na garganta diante de tanta impotência. Se eu não tivesse me metido nesse caso, se eu não tivesse convencido Janete a tentar libertar a vítima e denunciar. Se. O mundo conspirava contra mim. Nelson deveria ter me avisado da possibilidade de perder o sinal do IMEI. Meu marido tinha a obrigação de não atrapalhar. 5 minutos. Eu podia ter chegado na hora certa. Paulo, o corno desgraçado, nem imaginava o que havia causado. Nunca dei motivo para ele desconfiar. Minhas escapadas não tinham nada a ver com amor. Afeto e tesão são coisas bem diferentes. Marta Campos e Janete Brandão também, casos distintos que começavam a se embaralhar. Eu não queria desistir de nenhum deles. Oxigenei o cérebro, tentando ficar calma. Projetar culpa em todo mundo só serviria para me deixar mais entalada de angústia. Deitei na grama, olhando para um céu de luto, como um buraco negro. Só havia um único culpado nessa história, Cláudio Antunes Brandão, essa era a verdade. Eu já tinha visto muito policial perder a mão quando prendia um assassino escroto assim. Quem está na investigação, vivendo o dia a dia, respirando a violência, não se conforma. O sangue ferve, claro, umas porradas ajudam a descarregar a raiva pelo sofrimento que um verme desses traz aos inocentes. Criminosos da estirpe de Brandão só param de matar quando morrem. É a lei da selva, o meu desejo inconfessável. Não adianta recolher provas, abrir inquérito e prender, o judiciário logo solta. Nessa porra de país escroto, fazer tudo direitinho nunca foi garantia de final feliz. Levantei dali, sabendo para onde deveria ir dirigir ao som de Sepultura, pisando fundo sem ligar para os radares àquela hora da madrugada. A princípio, a mulher da recepção não queria me deixar entrar, mas me viu tão abalada que nem fez muitas perguntas. Finalmente, cheguei ao único lugar em que me sentia totalmente segura, o quarto do meu pai. Deixei as luzes apagadas, abri só um pouco as cortinas para tirar o cheiro de talco e de urina. Sentei-me na beirada da cama, acordei meu velho, virando de lado para me aninhar a ele, como uma criança com medo do monstro no armário. Chorei o que tinha para chorar, sem falar uma palavra. Toquei para ele a gravação no celular, com os gritos, os apelos e as correntes. Não ousava olhar para trás, mas, a cada tiro, sentia o corpo ossudo dele estremecer colado ao meu. Ao final do áudio, desliguei o celular, como se o botão off pudesse apagar a minha memória, e voltei a me deitar, ajudando o braço inerte do meu pai a me envolver. Queria tanto que ele pudesse me fazer carinho com as mãos enrugadas. Estraguei tudo, eu disse, finalmente. Devia ter ficado secretária, isso sim. Não sou como você, sou burra, vou perder a minha carreira quando descobrirem as coisas ilegais que fiz. Vou perder os casos, a família e o trabalho. O Paulo nunca vai me perdoar. Tô fodida. Às minhas costas, meu pai só grunhia com sua respiração asmática. Que triste ser confortada por uma casca e uma memória. Não restava nada do homem vigoroso que ele havia sido um dia. Só pele, osso e vazio.
Contei e recontei 1000 vezes o que tinha acontecido. Fiquei nessa cantilena até adormecer, exausta. Quando os primeiros raios da manhã bateram no meu rosto, me levantei assustada, sem reconhecer onde estava. O ambiente e o cheiro forte logo trouxeram a memória de volta, mas a dor também. Erguida das cinzas, livrei-me do resto da culpa, beijei os ralos cabelos do meu pai, ajeitei a manta desbotada sobre o seu corpo e fui para o carro, ligando o celular e torcendo para que ainda tivesse bateria. Nem tinha cruzado o portão do asilo e dezenas de mensagens entraram no meu WhatsApp. Havia umas 15 de Nelson, umas 40 de Paulo. Liguei para Nelson. Tô viva. Porra, Vero, quer me matar do coração? Você é doida. Cadê você? Não podia me dar ao luxo de chorar no telefone. Tentei ser sucinta. Deu tudo errado. Perdi a localização deles, mas peguei o áudio dos brincos. Escutei a vítima morrer. Caralho. E a Janete? Está viva, mas não vai falar comigo nunca mais. Não fica assim, Vero. Vem pra cá e me explica tudo. A voz dele era doce e reconfortante. Ele era o melhor parceiro que eu poderia desejar. Naquele instante, eu só queria o abraço e o olhar de aconchego dele, mas não podia deixar minha família de lado. Criei um caos em casa, briguei feio com o Paulo. Vou tentar salvar o que dá. Ele me ligou. Nelson disse. Havia ciúmes na sua voz? O Paulo te ligou? Sim, ontem de noite. Veio com um papo estranho, tava desesperado, pensando em te buscar pelos hospitais da cidade. Perguntou se era verdade que você estava em uma investigação com o Carvana. Eu confirmei, claro, mas tem certeza de que é seguro contar pro seu marido? Não sei de mais nada. Desliguei, esgotada de cansaço, como se uma manada feroz tivesse acabado de me atropelar. Apesar do corpo dolorido, a mente funcionava a mil. Entrei no carro, já pensando no melhor argumento para usar com meu marido. Quando você está perdendo uma briga, a defesa perfeita é o ataque. Nelson tinha facilitado para mim e seria fácil trocar de papel com Paulo. De mulher traidora para vítima de ciúmes infundados. Quando cheguei em casa, ele me abraçou cheio de remorso. Você está viva, graças a Deus. Me solta. Você tem noção do que me obrigou a fazer? Agitei o braço, escapando do seu carinho. Uma pessoa morreu por sua causa. Ele engoliu em seco. Caminhei na direção do quarto antes que Paulo retomasse a fala que eu sabia que viria. Perdão, Vero, perdão, não sei o que deu em mim. Vi tudo ruir, pensei que você estava com outro. Nunca te dei motivo para desconfiar. O acesso ao site era parte de uma investigação. Eu te falei. Agora me deixe em paz. Você já fez estrago suficiente. Para, tio, me desculpa. O que você faria no meu lugar? Uma fotografia, porra. Aquele teu colega me explicou. Não sei onde eu tava com a cabeça. O que faço para você me perdoar? Um tempo, Paulo. Só isso. Me dá um tempo. Preciso digerir essa história primeiro. Virei as costas, bati a porta do quarto, girando a chave para garantir o sossego. Me joguei na cama, satisfeita por ter virado o jogo e conquistado uma trégua. Não estava com a menor cabeça para cumprir o papel esposa perfeita mãe de família. Dormi a tarde inteira. Acordei já de madrugada, faminta. Andei até a cozinha, o corpo doía bem menos. Paulo estava dormindo no sofá, roncando em alto volume. Voltei ao quarto com cuidado para não fazer barulho e tomei uma chuveirada quente. Vesti um moletom velho de ficar em casa, sentei na escrivaninha, tirei um papel da gaveta e comecei a rascunhar a carta que deixaria para Janete. Era a minha melhor maneira de tentar uma abordagem. Sem dúvida, ela não queria me ver nem pintada de ouro, não haveria espaço para conversa. Eu precisava ser certeira, sem abusar da paciência dela, resgatar a minha dignidade e a confiança dela em poucas palavras. Escrevi, pensei, realinhei. Risquei matar o filho da puta. Muito forte. Reescreve. No dia seguinte, antes de seguir para a delegacia, fiquei de tocaia na casa dela, esperando Brandão sair. Quando seu carro dobrou a esquina, toquei a campainha. Nada. Toquei mais uma vez e logo percebi o movimento das cortinas na janela lateral. Como previsto, Janete me espreitava, mas não queria falar comigo. Passei o envelope por debaixo da porta, tomando cuidado de deixar para cima a parte em que estava escrito. Eu ouvi tudo. Não rasgue antes de ler. Entrei no carro e dei partida, cheia de esperança. Sem dúvida, Janete não iria resistir a abrir o envelope. Lá dentro, encontraria a carta que nos colocaria juntas outra vez. Tinha que dar certo. De tanto reler, eu havia até memorizado. Mesmo que você não goste de mim, eu sou a única pessoa que gosta de você, Janete. Sou a única que não acha que você é cúmplice desse cara. Não pude impedir Brandão, mas ouvi. Tenho a prova na palma da minha mão. Está tudo gravado. Você não é culpada da morte desta última mulher. Sou sua melhor testemunha. Acho que todas as outras morreram também e que ele nunca vai parar de matar. Se a gente colocar Brandão na cadeia, quando ele sair, e ele vai sair, estaremos perdidas. Seu marido virá atrás de nós. Se você não fizer nada, eu mesma vou ter que te denunciar. Nossos destinos estão cruzados, nossas vidas entrelaçadas. Só tem um jeito. Eu tenho a solução final. Capítulo 22. Sentada à mesa da delegacia, tudo que eu queria era que o Carvana me esquecesse um pouco. Volta e meia ele parava ao meu lado, dava 3 soquinhos na mesa e cobrava a infinita tabela de Excel que eu devia dias. Prazo, Vero. Tem prazo. Mesmo focada naquilo, eu não podia deixar as outras obrigações de lado. O caso Janete tinha dado um tempo. A carta não surtira qualquer efeito imediato, ela nem atendia os meus telefonemas e eu estava de mãos atadas.
Enquanto isso, o bate-papo com o malandro de Marta Campos no site de paquera seguia em frente, mesmo a passos lentos. Passada uma semana após o primeiro pedido, ele havia inventado novos dramas pessoais para justificar empréstimos absurdos, e fingindo a iludida apaixonada, eu havia cedido. Amor caro para o tamanho do meu bolso. De dinheirinho em dinheirinho, minha conta bancária bambeava pela hora da morte. Eu precisava me encontrar logo com aquele Dom Juan, ou estaria falida antes do primeiro beijo. Dividindo a atenção entre a minha conciliação bancária e o preenchimento do Excel com os casos de latrocínio, o dia passou correndo. Muito café para manter o estado de alerta e espantar a dorzinha nas têmporas, prenúncio de enxaqueca. Por volta das 16 horas, imprimi a tabela final e bati na porta do Carvana. Tá aí, Doc, desculpa a demora. Finalmente, hein? O velho passou os olhos sobre as folhas de papel e deixou-as em cima da pilha. Tô preocupado com a saúde do Rafa. Ele anda ficando muito doente. Verdade, falei, aceitando o sermão irônico. Falando nisso, será que você me empresta uns 500 contos esse mês? Gastei muito em remédios para ele. Tô tentando fechar minhas contas, mas os números não ajudam. Carvana me encarou com meio sorriso tipicamente cafajeste. Remédios pro Rafa. Sei. Amor nessa altura da vida, Vero? Cuidado para não se meter em confusão. Relaxa, Doc. É o mesmo amor que você tem pela sua terapeuta das quartas à tarde. Só me arruma o dinheiro, please? Estiquei as vogais, fazendo cara de anjinho. Tá bom, me lembra depois, ele disse, olhando as horas. Levantou-se em um rompante. Já tô atrasado para reunião na secretaria. Acho que a nossa verba finalmente vai sair. Tomara. Vestiu o paletó e me pediu que ajeitasse sua gravata cor de mostarda. Foi até a porta, impertigado. Segura as pontas por aqui, ok? Não sei se volto hoje. Deixa comigo, Doc. Assim que ele dobrou o corredor com a tal tabela nas mãos, comemorei. Fechei todos os arquivos pertinentes aos assuntos chatos da delegacia e abri a página do amorideal.com. Reli minhas conversas com Gregório, George desde o primeiro dia, fazendo anotações. Ele contava muitos detalhes sobre a sua vida, mas a maioria era mentira. Possivelmente, havia os instantes em que o sujeito real se deixava revelar, mas perceber estes instantes era o grande desafio. Eu tentava examinar tudo com um olhar fresco, como se fosse a primeira vez, e até cogitei chamar Nelson para me ajudar, mas desisti. Mesmo estando a par das investigações, havia passos que eu preferia dar sozinha. Depois de analisar as conversas, fui direto às 12 fotografias do malandro disponíveis no perfil. Eu já as tinha visto e revisto dezenas de vezes, além de fazer elogios de como ele era interessante e sensual. Nenhuma das fotos trazia um uniforme ou logotipo que pudesse me ajudar. A maioria fora tirada dentro de casa, com um armário de madeira e uma cama ao fundo. Em duas, ele aparecia de pé, de perfil, em um lugar plano e enorme, vestindo roupa esporte e olhando para o céu. Sempre me intrigou o que ele fazia naquelas fotos. Cooper ou caminhada? Havia algo estranho na postura dele, mas eu não sabia definir o que. Suas mãos estavam para frente, como quem segura uma garrafa ou o cabo de um guarda-chuva, e sua cabeça se inclinava para cima, olhando o céu, apesar do dia claro, com sol e poucas nuvens. Apenas alguns pássaros voavam ali. Não havia nada para olhar, havia? Fiz download das fotos, salvei tudo e comecei a ampliar o material, com foco no céu azulado. Depois de alguns minutos de análise, encontrei. Na imagem, os pontos escuros que pareciam pássaros eram, na verdade, drones. No ângulo que ele aparecia, não dava para ver que segurava um controle remoto, mas agora eu sabia. Só podia ser isso. Pilotar drones andava tão na moda que podia ser um hobby de verdade dele. Passeei o cursor pela imagem, tentando obter alguma informação sobre o local. Aquele espaço era vagamente familiar. Em um site de buscas, pesquisei sobre drones e lugares para sua prática. Não era um hobby simples nem barato. Para minha surpresa, o uso de drones era proibido na maioria dos parques, como o Parque da Independência, o Ibirapuera, o Vila Lobos. Como não era regulamentado, precisava de licença da Anatel. Voltei às fotos e examinei as sombras, a inclinação do sol, os detalhes do local. Pela luz, eu conseguia supor que as fotografias haviam sido tiradas nas primeiras horas da manhã. O chão de concreto era pintado de forma a dividir a área em vagas de estacionamento. Continuei a girar a seta pela imagem, aproximando e afastando para conseguir novas perspectivas. Ao fundo, a silhueta de um edifício enorme e redondo me chamou a atenção. Anos antes, um colega investigador tinha se metido em um tiroteio em uma padaria ali perto, durante um assalto. Busquei o caso nos arquivos, joguei o endereço do local do crime no Street View e logo descobri que o prédio era do Banco do Brasil. Naquela região, ficava o Carrefour da Marginal Pinheiros. Era isso, um estacionamento de supermercado, só que ainda vazio. Possivelmente, o malandro pilotava os drones antes que o Carrefour abrisse. Uma vez fora da lei, sempre fora da lei. Tive uma ideia ousada, mas era minha melhor chance de conseguir um encontro mais depressa. Assim que chegou o final de semana, avisei a Paulo que sairia bem cedinho para dar uma corrida e ir ao supermercado. Uma mentira com toques de verdade. Minha ideia era aproveitar a missão e tirar o atraso de algumas compras da semana. Como meu marido também tinha uma reunião de última hora, ele nem ligou. Às 6:30 da manhã, estacionei em uma das ruas ao lado do Carrefour, ainda cheia de vagas. Levei a mão à testa para me proteger do sol e tentei enxergar o céu, nada de aeromodelos ou drones. Por volta das 7, quando o supermercado abriu, dei uma volta pelo estacionamento com o objetivo de me certificar que não havia mesmo ninguém brincando por ali. Frustrada, fiz minhas compras. Eu precisava mais do que nunca de um empurrãozinho da sorte ou teria que esperar sei lá mais quantos finais de semana. Paciência parecia ser o nome do jogo, mas persistência era o método.
Voltei ainda mais cedo no domingo, apesar do supermercado só abrir às 8 horas. Desta vez, foi fácil. Pela lateral da rua Alexandre Dumas, logo vi um grupo discreto de uma dúzia de marmanjos com controles remotos em mãos. Para quem não estivesse atento, os objetos voadores passavam despercebidos, bem pequenos no céu da manhã. Mantendo uma distância segura, esquadrinhei o pátio. Já tinha errado muito, mas, nesse momento, uma sensação de triunfo enchia meu peito. Vestindo jeans e camisa branca, lá estava o desgraçado. Sem dúvida, era ele. Gregório, ao vivo e a cores, o corpo malhado, o cabelo cortado rente, os trejeitos sedutores mesmo nos atos simples. Assim que a loja abriu, escolhi a porta mais próxima, ainda tempo de vê-lo guardar seu equipamento. Gregório entrou na padaria do mercado para tomar café. Hora do ataque. Tirei o espelho da bolsa, retoquei o batom rapidamente, passei uma esponjinha embaixo dos olhos para melhorar as olheiras e segui cheia de confiança para sentar ao seu lado no balcão. Estendi minha notinha, um café com espuma, um pão de queijo e 12 donuts de chocolate para a viagem. Como era de se esperar, o galã olhou para mim. Retribuí o olhar e armei minha melhor cara de surpresa. George? É você, não é? Que coincidência. Ele demorou a assimilar o meu rosto. Espera. Vera? Vera Tostes? Euzinha, respondi, batendo no peito. Os olhos de Gregório caíram sobre meus seios e ficaram ali. Nossa, como é o destino. Seu incômodo era evidente, mas fingi nem reparar. Esperei que ele desse o próximo passo para se sentir mais à vontade. Se eu fizesse qualquer pergunta suspeita, Gregório se fecharia. Coincidência mesmo, ele disse, digerindo a situação. O que você veio fazer por aqui a essa hora de domingo? Soltei um suspiro dramático, agradecendo a garçonete que me entregou a caixa com doces. Semana agitada, sobrecarregada de trabalho. Hoje, vou acompanhar um cliente em um evento sobre psicologia empresarial, o dia todo. Sou oficialmente a responsável por levar os donuts para a chefia. E você? Vim encontrar uns amigos, vamos passar o dia fora, disse, evasivo como sempre. Você mora por aqui? Que nada, Deus me livre. Gosto de mais área verde em volta. E você, George, mora por aqui? Foi a pergunta errada. O malandro se retraiu, ainda que de modo imperceptível. Abriu um sorriso falso mas eficiente, e cravou os olhos frios em mim, como se tentasse controlar os meus pensamentos. Engraçado, ele disse, seco demais. Te olhando assim, ao vivo, tenho a sensação que te conheço de algum lugar. Já te vi antes. Meu coração batia devagar, os alertas piscando em nível máximo. Cuidado, Vero, não subestima. Será que ele me viu na televisão? Fiz beicinho, abrindo um meio sorriso. Isso me deixa chateada, todo mundo diz que já me conhece. Devo ter uma cara muito comum e sem graça mesmo. Nada disso, você é ainda mais bonita do que na fotografia do site. Só estou surpreso com as armadilhas do destino. Conhece aquela música dos Engenheiros do Havaí? Eu não passava por aí por acaso. Claro que eu conhecia. A letra também dizia algo de prensar na parede. Era preciso tomar cuidado. O lado machão dele não resistia a uma conquista, mas o lado bandido se cercaria de cuidados e paranoia. Fiz cara de interrogação. Essa eu não conheço. Depois você me manda por mensagem? Gregório relaxou na hora. Homem tem essa tendência primitiva de subestimar as mulheres. Já que eu não parecia ser tão esperta, ele viu o caminho livre e aceitou continuar o papo solto por mais alguns minutos. Imbecil machista, bem feito. Fiz caras e bocas, flertando de um jeito que não fazia desde os meus 16 anos. Dava para ver o desejo crescer naquele olhar de conquistador barato. Então, quando você vai me levar para jantar? Perguntei. A gente precisa combinar. Amanhã? Amanhã é um dia difícil, muito restaurante fechado. Você não quer deixar para quarta ou quinta-feira? Eu não podia deixá-lo escapar, então desafiei. Não me decepciona, George. Um cara como você deve conhecer algum lugar bacana, mesmo na segunda-feira. O clichê geralmente funciona. Homens relaxam quando se sentem no comando. Posso tentar. Viajo a trabalho na terça e só volto na semana que vem. Menti. Notei na hora que ele ficou tranquilo com aquela informação. Considerando que eu viajaria, o dia seguinte era perfeito para me dar um golpe. O destino está dizendo pra gente não esperar nem mais um minuto. Combinado. Então, vou escolher um lugar e falamos pelo site. Te passo as coordenadas. 8 ou 9? Melhor 9. Agora deixe eu ir que o trabalho me espera. Aproximei o rosto, um pouco enojada, tentando não pensar em tudo que eu sabia sobre aquele desgraçado, e lasquei um beijo molhado na bochecha dele, bem próximo à boca. Virei as costas e fui para a saída, rebolando as ancas que Deus me deu, na certeza de que ele estava de olho. Eu precisava garantir que aquele jantar não ia ser desmarcado. Na esquina, esperei que saísse minutos depois e fui atrás, discreta. Larguei a caixa de donuts no primeiro carro estacionado. Seria um bom dia para um sortudo. Gregório tomou a lateral do supermercado, afastando-se do movimento maior, o que me preocupou um pouco. Seguia pela calçada, a passos firmes, como quem tem certeza do caminho. Se ele caminhasse mais 3 ou 4 quadras, ficaria impossível persegui-lo sem ser notada. Será que ele me levava para uma emboscada? Automaticamente, levei a mão às costas e encontrei minha pistola. Não estava nem um pouco a fim de usá-la, mas... Na esquina seguinte, ele dobrou à esquerda. Avancei devagar, atento ao cruzamento. Cheguei a imaginar Gregório me esperando logo após a curva, pronto para o ataque, mas ele estava um pouco mais adiante, distraído, abrindo a porta de um carro funerário estacionado. Olhei para os lados e corri até um ponto de táxi na esquina. Finalmente, usei a famosa frase dos filmes. Siga aquele carro, por favor. Rápido!
Quando o veículo passou por nós, tomei o cuidado de me abaixar no banco traseiro. Na lateral, o logotipo da funerária Paz Eterna. Não havia mais dúvidas, era o cara certo. Tive vontade de ligar para Nelson e dividir com ele aquela conquista, mas decidi que faria isso depois. Domingo de manhã, sem trânsito, logo chegamos ao destino final. Não posso dizer que fiquei surpresa, fazia todo sentido. Como é que se diz? A melhor maneira de esconder uma árvore é colocá-la em uma floresta. Gregório deixou o carro funerário no único lugar que jamais chamaria a atenção de alguém, o estacionamento do IML de São Paulo. Saiu depressa, de cabeça baixa, caminhando na direção do prédio principal. Paguei a corrida de táxi, sem pedir troco, e peguei o meu celular, ligando na hora para o Prata. Oi, querido, tudo bom? Está pelo IML? Tô sim, Vero, mas preciso acabar um laudo. Tá precisando do quê? De você, meu bem, respondi, em tom de brincadeira. Estou aqui na frente, vim visitar um amigo no Incor. Posso subir pra gente tomar um café? Nossa, que raridade você ter tempo pra mim, ainda mais em um domingo de manhã. Deu aquela risada gostosa que eu conhecia bem e disse que precisava só lavar as mãos e me encontraria na sala dele. Desliguei, aproveitando que ainda tinha alguns minutos para me aproximar do carro funerário de Gregório. Agachada, temendo ser vista, tentei olhar pelas janelas, mas o interior do carro era absolutamente comum. Bancos dianteiros, porta-luvas, rádio com CD player e um bom espaço para caixões na parte traseira. Preso ao retrovisor, um terço. Que santo! Entrei no IML, com os nervos à flor da pele. Preferi tomar a escada de emergência, menos frequentada. Gregório estava no prédio, mas encontrá-lo era a última coisa que eu queria. Virei os corredores e saí pelas portas sempre olhando para os lados, rezando para não me deparar com o desgraçado. Teria que rebolar muito para inventar uma boa desculpa. Oi, vim só visitar um morto. Imagina, seria ridículo. Quando entrei na sala do Prata, tratei logo de fechar a porta. Prata fazia o tipo esquisitão sensual, pele morena, barriguinha dos 50 anos, cabelos compridos e óculos ao estilo John Lennon. Era casado há 25 anos com uma loira oxigenada, cheia de plástica e botox chamada Lucrécia, a Luke. Quando a gente se conheceu, logo fiquei encantada por ele. Claro que não era pelo porte físico que ele seduzia as mulheres, mas sim pelo jeito culto e divertido. Prata não era daqueles que exibia conhecimentos técnicos por aí, preferia deixar que a inteligência se revelasse aos poucos, nos diálogos irônicos, nas referências bem colocadas. Nosso caso durou pouco porque o sexo era fraco e a mulher dele era um pé no saco, uma obsessiva compulsiva. Acabou mantida a melhor parte da nossa relação, a amizade. E aí, Vero, quais são as novas? Muito trabalho na delegacia, muito problema em casa. O de sempre. E você? Tô pensando em me separar. Ou seja, o de sempre. Desta vez é sério, Vero. Outro dia, a Luke roubou meu celular e colocou a culpa na empregada. Isso tudo só pra ver com quem eu andava conversando. Ela está fora de controle. Cuidado com ela, Pratinha. Não duvido nada que a maluca te dê facadas à noite só pra não te perder. Nem brinca. E você, tem aprontado muito? Eu sabia que ele chegaria logo no assunto. Conheci um cara pela internet tem umas semanas. Gente boa, tô gostando dele. Vero, você adora uma confusão. Separou do Paulo? Paulo é marido, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Um bom caso até melhora o casamento. Vai se enganando pra você ver só. Pra ser sincera, queria sua ajuda nessa história. Esse peguete trabalha aqui no IML. Queria saber mais sobre ele, tem como? Aqui no IML? Qual é o nome? Gregório Duarte. Não conheço, deve ser de outro setor. Sem perder tempo, Prata teclou no computador e virou a tela para mim, com a foto de Gregório Duarte, médico legista do setor de antropologia forense, 35 anos, trabalhando há 8 no IML. Seu endereço de cadastro era uma casa em Perdizes, Rua Monte Alegre, 1985. Sabia que ele mentia a idade. Me disse que tinha 28. Falei, brincando, só para descontrair, enquanto memorizava o endereço. Se eu tivesse a cara de criança dele, também mentiria. Bonitão, né? Não faz meu tipo, Vero. Prefiro mocinhas universitárias. Mais alguma coisa? Só mais uma, eu disse, dando uma ordem nas pilhas de pastas tortas esquecidas por ali. Me consegue as escalas de trabalho dele desse mês? Prata caiu na gargalhada. Essa é a Vero que eu conheço. Ainda controladora no nível máximo, hein? Pelo menos, nunca roubei o celular do Paulo pra nada. Ele imprimiu a escala do Gregório sem fazer mais perguntas e logo mudamos de assunto. Comentei que Carvana estava cada dia mais de saco cheio, acomodado no cargo, mas Prata retrucou que era assim mesmo. Depois de um tempo, a gente vê que não tem jeito e desiste de querer salvar o mundo. Senti aquilo como uma indireta involuntária para mim. Depois, me dei conta de que eu não queria salvar o mundo, só queria ajudar a ter menos sujeitos de merda soltos por aí. Em casa, confrontei a escala do Gregório com os intervalos de nossas conversas no site amorideal.com. Os horários batiam, exceto por alguns vazios que eu já conseguia imaginar como ele usava. Aos poucos, fui construindo mentalmente o modus operandi do @estudantelegal88. Depois de conversar por meses e aplicar golpes nas mulheres, ele acompanhava a reação delas e esperava que cometessem suicídio. Será que havia algum empurrãozinho extra para que fizessem isso? Será que ele só se interessava por corpos de mulheres que enganara antes? Essas perguntas eu ainda não sabia responder, mas era certo que, quando um corpo no padrão chegava ao IML, ele falsificava a papelada e fazia remoção sob o timbre da funerária Paz Eterna. Como o prédio da funerária não existia, ele só podia levar o corpo para o próprio endereço. Morar em uma casa tem suas vantagens, sem porteiro, sem vizinho, sem intromissões. Com o perdão do trocadilho, paz eterna garantida.
Havia um único jeito de descobrir o que ele fazia com os corpos. Pela internet. Encontrei uma loja na 25 de março que vendia exatamente o que eu precisava. Na segunda pela manhã, antes de chegar à delegacia, dei um pulinho lá e comprei 2 minicâmeras com boa memória, conexão Bluetooth e sensor de movimento. O coreano dono da loja me explicou rapidinho como fazia para instalar. Tudo perfeito, menos o preço. Passei o cartão de crédito quase chorando por gastar aquela fortuna. Mas, se o meu plano desse certo, o dinheiro logo voltaria para o meu bolso. Quando saí da loja, meu celular apitou com uma mensagem do site amorideal.com. Era George se desculpando pela demora e confirmando o jantar daquela noite, às 9 horas, na cantina Roberto. Quase gargalhei no meio da rua, de tão excitada. Finalmente, colocaria as mãos naquele filho da puta. Luz, câmera, ação. Capítulo 23. Saí mais cedo da delegacia sem precisar inventar nenhuma desculpa, já que o Carvana tinha pegado uma virose qualquer e estava de cama. No meio da tarde, entrei no cabeleireiro determinada a sair estonteante. Apostava todas as minhas fichas no jantar com o Gregório. Será que ele tinha sido capaz de amar Marta Campos depois de morta? Finalmente ela teria sua resposta. Enquanto Monique, a ajudante do Rodrigão, lavava meus cabelos naquela coxo ridículo, as mulheres enfileiradas como em uma linha de produção, eu divagava, deliciada com a minha descoberta. Se o plano desse certo e eu conseguisse provas contra ele, não havia muitas alternativas além de entregar tudo ao Carvana. Engaveta, Vero, engaveta. Eu já conseguia ouvir o velho gritando, mas também não podia passar por cima da hierarquia. Tinha uma dívida de vida com o sacana. Matar Gregório também estava fora de cogitação. Claro que eu pensava nisso, o mundo ficaria bem melhor sem ele, mas aí era demais. Naquela época, faxina moral não era comigo, minhas vontades ainda estavam sob controle. Capar o Dom Juan era uma boa opção, eu me divertia só de imaginar sua vida de eunuco. Por outro lado, ele poderia acabar reunindo provas contra mim e me denunciando. Meu plano não tinha sido tão bem elaborado, e meus rastros não estavam tão cobertos assim. Pedi para Monique uma massagem final e relaxei, enquanto Aninha, minha manicure preferida, se ajeitava no banquinho diante de mim. O que vai ser hoje, Vero? Vai querer passar uma cornute ou vamos de vermelhão? Ainda não decidi. Deixa eu pensar um pouco enquanto você faz o resto, eu disse. Me conta aí, como vai o maridão? E o tiozinho apaixonado? Fala baixo, Vero. Não é todo mundo que sabe dele por aqui. Aninha riu gostoso, de um jeito maroto. O maridão continua morto-vivo, mas o tiozinho está com tudo em cima. E você, gata? Aqui em uma segunda-feira? Pra agradar o Paulo é que não é. Quem é a bola da vez? Aquele caso antigo que você arriscou outro dia? Nada disso, gente nova no pedaço. Respondi, com uma piscadela. Pior que eu vou gastar uma nota aqui. Se ele desmarcar, acabo com ele. Esses caras nem imaginam o movimento que causam na vida de uma mulher quando convidam a gente pra sair. É fazer o pé, a mão, escova, depilação. Ardido, caro e às vezes eles ainda pulam fora no último minuto, deixando pra trás o maior prejuízo. Dá vontade de mandar a conta. Isso aí. Alguns caras só aprendem quando dói no bolso. Gargalhamos juntas. Aninha era como uma psicóloga de plantão, falando sem parar e dando conselhos, enquanto cuidava das minhas mãos e dos meus pés. Ali, me dei conta de que manicures e cabeleireiros são guardiões de segredos de alcova capazes de deixar Sartre e Simone de Beauvoir ruborizados. O único problema é que, entre as histórias sobre o amante de uma e de outra, sobre desfiles, divórcios, moda e fofocas do mundo VIP, os meus pensamentos não paravam de alinhar os homens da minha vida naquele momento. Paulo era o marido perfeito, mas já estava bem gasto. A mesmice tinha se deitado ao nosso lado na cama, a rotina engolia qualquer tesão, e eu sempre fui uma mulher que precisa de novidade. Manter um relacionamento longo talvez fosse bom só na teoria. Nessa fase tão frágil, Nelson voltava à cena, fogoso, criativo e, acima de tudo, companheiro, me aceitava do jeito que eu era, mesmo com pequenas mentiras e trapalhadas. Chegou de mansinho e foi se instalando de uma maneira que começava a ficar perigosa. Ficar apaixonada a essa altura da vida seria um problema, essa era a verdade. Por fim, tinha o Gregório, o terceiro homem, que roubava a cena. Claro que eu não tinha o menor interesse nele, conhecia bem as armadilhas do desgraçado. Nossa conversa era gostosa, isso era fato, aquele romantismo todo havia mexido comigo. Era também impossível deixar de pensar que eu poderia viver tudo aquilo de novo, conhecer novos homens interessantes, ter novas conversas, novos jogos de conquista que fariam eriçar meus pelos da nuca. Ficar presa ao casamento não fazia mais tanto sentido. Mas sempre havia as crianças. Que cara é essa, lindona? Perguntou o Rodrigão, separando com os dedos as minhas mechas de cabelo. Tá com cara de que matou alguém e não sabe onde esconder o corpo. Não matei, mas tô pensando em matar. Falei, brincando. Tomara que não seja eu. Sorri para ele, sem vontade de me estender naquele assunto. Aninha e Rodrigão faziam das minhas idas ao salão bons momentos de relaxamento, essenciais para minimizar a tensão do dia, mas as conversas precisavam manter certa superficialidade. Entreguei-me aos cuidados finais da produção, verificando o resultado no espelho. Escova mais que perfeita, unhas finalmente pintadas no vermelho da protagonista da novela das 9, pele hidratada. Rodrigão, aqui atrás o meu cabelo não está muito mais escuro que na frente? Essa economia de reflexos aloirados vai parecer falta de dinheiro. Vai nada, linda, diz que é tendência. Rimos bastante. Em casa, tomei um banho rápido e escolhi um vestido fatal.
Diante do espelho do banheiro, de corpo inteiro, dei 2 voltas ao meu bel prazer. Eu estava um arraso. Gregório ia comer na minha mão. Eu havia chegado à cantina Roberto com 10 estratégicos minutos de atraso. Gregório vestia uma camisa jeans bonita e estava bem perfumado, cheio de trejeitos calculados para me impressionar. Durante a meia hora inicial, a conversa com ele manteve o flerte com letras de música. O restaurante, um dos mais tradicionais do Bixiga, tinha música ao vivo todo dia. A escolha de George era acertada para o nosso caso, já que a música era nossa brincadeira diária. Garrafas de vinho penduradas, luminárias antigas espalhadas pelo teto, fotos de famosos, como é comum nas cantinas italianas da cidade. Depois de brindar, beber um gole da taça de vinho, beliscar o delicioso couvert sobre a mesa e escolher os pratos, pedi licença para ir ao toalete. Eu observava tudo enquanto subia as escadas que levavam ao banheiro. Quando cheguei ao topo, fiquei ali, à espreita, esperando que o aproveitador batizasse meu vinho. Não demorou nem um minuto para eu ver a sacanagem sendo feita. Assim que teve oportunidade, ele tirou um frasco do bolso, confirmou que nenhum garçom estava por perto e gotejou o líquido na minha taça. Esperei mais um tempinho para voltar à mesa, bem na hora que o maitre chegava com os pratos. Perna de cabrito para ele, um ícone do lugar, e filé à parmegiana para mim, o meu predileto. Nossa, que lindo! Bacana, né? Eu também não conhecia, mas com certeza vou virar cliente, ele disse, pegando os talheres. Espera, deixa eu fotografar para colocar nas redes sociais? Tenho mania. Antes que respondesse, peguei o celular da bolsa, fingi tirar foto do meu prato e, aproveitando que estava de pé, dei a volta na mesa para captar a imagem da comida dele. Assim, sem querer, o celular escorregou da minha mão, caindo no chão. Educado, ele se abaixou para pegar e, para azar do galã, não teve a chance de me ver trocando as taças. Com tranquilidade, entregou-me o aparelho. Não havia motivos para desconfiar que eu sabia sobre seu golpe nojento. Para ele, eu era mais uma idiota iludida. Agradeci com um sorriso e propus um novo brinde, antes que começássemos a comer. As surpresas da vida. Nossas taças tilintaram, e continuamos nosso jantarzinho como se tudo fosse muito natural. A comida era deliciosa, e a sensação de conforto foi ficando ainda mais intensa quando, já no final da refeição, a garrafa de vinho vazia, comecei a notar que Gregório perdia o controle. No meio de uma história, sem dúvida, mentirosa, sua fala se enrolou e ele não conseguiu retomar o raciocínio. Apesar de totalmente consciente, as palavras não saíam direito. O álcool potencializa esse tipo de droga. Assustado, ele encarou o fundo da própria taça, antes de se fixar em mim. O que foi, bonitão? Não tá se sentindo bem? Em gestos lentos, ele passou as mãos no rosto e nos cabelos, o suor brotando na testa. Sua expressão de incredulidade me fez ter vontade de gargalhar em pleno restaurante. Terminei de comer e abri um sorriso de excitação no exato instante em que ele entendeu que o feitiço tinha se voltado contra o feiticeiro. Havia ódio nos olhos de Gregório, mas ele estava dopado demais para fazer qualquer coisa. Acho que tentou avançar sobre mim, mas acabou apenas derrubando a taça de vinho no chão. O garçom veio depressa limpar a sujeira. Desculpa, viu? Falei. Acho que o meu namorado bebeu mais do que deveria. Nunca pensei que um esquinho antes de vir pra cá faria tanta diferença. Traz a conta? O maitre fez cara de quem ouvia isso todo dia, porque não dá para diferenciar mesmo um bêbado de alguém que ingeriu esse tipo de droga. Com a maquininha nas mãos, em um minuto chegou ao meu lado. Débito ou crédito, senhora? Olhei para a nota. Eu não ia assumir aquele prejuízo, não. Amor, passa a sua carteira? Ele não respondeu, mas levou a mão ao bolso por instinto. Seus movimentos eram lentos. Quer ajuda, querido? Levantei, enfiei a mão no bolso do blazer e peguei a carteira dele. Dentro, um maço de notas de dinheiro presos por um clipe. Talvez ele pretendesse não usar cartão desta vez, mas aqui eu fazia questão de deixar um rastro. Quem sabe o dia de amanhã? Verifiquei os cartões e peguei um deles. A senha, Gregório. Me fala a senha. Ele nem reparou que eu chamava pelo nome verdadeiro. De modo pausado, cantou os números, como fazem as vítimas do Boa Noite, Cinderela, que atendem às ordens sem nenhuma resistência, dando ao bandido um monte de informações pessoais. No dia seguinte, ele não se lembraria de nada. Vamos, querido, me abraça aqui, falei, agarrando-o pela cintura. Vasculhei seus bolsos à procura do papel do estacionamento. O manobrista trouxe um Toyota preto cheirando a novo. Moço, me ajuda a colocar ele no banco do passageiro? Bebeu demais. Aproveitei para pegar o maço de notas e paguei pelo serviço. Aliás, os olhos da cara. Prendi o cinto de segurança, assumi a direção, coloquei o endereço dele em Perdizes no Waze e dei partida. Gregório logo caiu no sono ao meu lado. Até liguei o rádio para ouvir um rock animado enquanto dirigia pelas ruas vazias de São Paulo. A fachada da casa era simpática, pintada de um azul bem clarinho e com portão eletrônico que não permitia visão interna para quem passava na rua. Acionei o controle que estava no chaveiro e estacionei ao lado do carro funerário. Fechei o portão antes de descer com Gregório pendurado nos meus ombros. O lugar era um sobrado discreto, mas gostoso de morar. No térreo, uma sala de jantar pequena com uma mesa redonda e 4 cadeiras, uma cozinha funcional e uma porta de correr que levava a uma suíte espaçosa, com cama de casal, coberta por uma colcha estampada de pássaros e folhagens, além de almofadas enormes. Eu não esperava algo tão chique assim. Deixei Gregório sobre a cama e tomei a escada que levava ao andar superior, onde havia uma sala ampla, com uma televisão de 72 polegadas do último modelo, prateleiras cheias de livros de suspense, policiais e de terror, além de vários outros sobre medicina legal. Atrás de uma porta, outra suíte que, a julgar pela escrivaninha e pelo laptop, fazia as vezes de escritório. O nível de vida dele me impressionava.
Com o salário pago pelo Estado não era possível manter um padrão assim, mas Gregório parecia complementar bem sua renda com os golpes. Desci e voltei ao quarto principal. Enquanto Gregório roncava em um sono profundo, tirei a roupa dele. Não foi fácil, seu corpo estava mole, sem controle, e eu não estava funcionando no meu modo mais gentil naquele momento. Ao descer a cueca, achei melhor não ter optado pela ideia de capar o infeliz. Não havia muito para cortar fora. Escolhi com cuidado o espaço onde instalar a primeira câmera, em cima da televisão do quarto, presa à parede por um suporte. No meio de tudo aquilo, ela estaria imperceptível e eu teria uma visão panorâmica do ambiente, de cima a baixo. Dei mais 2 voltas na casa inteira, tentando encontrar para onde ele poderia levar os corpos. Seria mesmo no escritório? Não era possível que ele subisse e descesse com os cadáveres por aquela escada íngreme. Saí pela porta da cozinha para ver os fundos e logo voltei à garagem. Na parede em frente ao carro funerário, encontrei uma porta pequena, discreta, destrancada. Estava tudo escuro. Tateei a parede até encontrar o interruptor. Quando as luzes se acenderam, perdi o ar. O ambiente era uma réplica perfeita de uma sala de necropsia, com direito a maca de aço com rodinhas, mangueiras de água, pias, baldes de alumínio, armário de medicamentos e mesa de ferramentas. Toda a parede interna era forrada de azulejos brancos, cujos rejuntes já faltavam em alguns lugares. Apesar disso, o local estava limpíssimo, cheirava a água sanitária. Em um canto, um espelho antigo e emoldurado se apoiava em uma mesa de madeira diante de uma poltrona. Várias lâmpadas em volta faziam aquela área parecer um camarim criado com esmero. Na parede mais próxima, um mancebo com vários aventais pendurados, todos com a logo Paz Eterna, e 2 paletós sociais com o nome da funerária bordado no bolso. Sobre a mesa, estojos de maquiagens de todos os tipos, caixas de lenços demaquilantes, pincéis de todos os tamanhos, cremes e colas. Tudo muito bem organizado. Abri a primeira gaveta e encontrei bigodes falsos, arrumados com perfeição por ordem de tamanho. Na segunda, óculos de armações variadas, algumas coloridas. Ganchos na outra parede davam suporte a vários tipos de peruca, morenas, carecas, cabelo liso preso em rabo de cavalo. Parecia um estúdio de cinema, essa era a verdade. Quanto mais eu investigava esses casos, mais ficava certa de que o mundo é louco e de que o ser humano não tem limites. Gregório era um homem de 1000 faces. Claro que acomodei a segunda câmera naquela sala. Encontrei o ângulo ideal entre os frascos de remédio do armário de medicamentos, que tinha portas de vidro como nas farmácias antigas. Depois de terminar a instalação, filmei tudo com meu próprio celular. Caso as câmeras dessem algum defeito, eu pelo menos já teria algum registro daquele lugar totalmente freak. Voltei ao quarto de Gregório uma última vez para verificar que ele continuava a dormir. Peguei o iPhone no bolso do paletó, ergui seu polegar para destravar, troquei a senha e guardei no bolso do meu blazer. Dei mais uma volta na casa, em busca de objetos de valor. No escritório do andar superior, levei o laptop. Depois de tudo copiado e limpo, vendê-lo ia me render grana suficiente para compensar os gastos com as câmeras. Em tom de comemoração, escolhi o melhor vinho da adega sortida do canalha e o coloquei na minha bolsa. Foi aí que eu parei para pensar que esse desgraçado, que vivia totalmente fora do padrão de vida de um médico do IML, com certeza guardaria o dinheiro dos golpes em algum lugar da casa. Escrutinei a sala. Afastei livros da biblioteca e olhei atrás. Nem sinal de cofre. Olhei atrás dos quadros, abri todas as gavetas, utilizando para algumas o chaveiro do bolso dele. Nada. Observei se havia algum móvel maior por fora que por dentro. Abri lata por lata da cozinha, mas isso era mais coisa de filme. Só mesmo os mantimentos estavam armazenados ali. Sentei no sofá macio, raciocinando. Com certeza ele não declarava grana no imposto de renda, nem podia guardá-la no banco. Onde, então? Exausta, olhei para o chão. Tacos de madeira, com alguns tapetes arrumados de forma impecável por cima. Só podia ser isso. Levantei um por um, examinando com cuidado, até encontrar um desnível no piso. Peguei uma faca de cozinha, agachei-me e tentei levantar o taco. Consegui na segunda cavalcada. Um bom dinheiro em dólares e euros, tudo pra mim. Queria só ver ele dar queixa na polícia e declarar essa grana clandestina. Mesmo depois de pegar tudo, eu ainda não havia gastado toda a minha raiva. Tudo bem, não capei o canalha, mas a vontade de fuder com ele estava longe de se esgotar. Na sala, joguei os livros no chão, rasgando páginas e espatifando bibelos. Tirei meu sapato e arranhei com um salto a maravilhosa tela plana da televisão, como quem risca o giz em uma lousa. Aquele filho da puta não merecia ter o prazer de sentar no sofá e se distrair com a programação da Smart TV. Quando a casa já estava suficientemente revirada, acionei o portão da garagem, saindo com o lindo Toyota de Gregório. Andei poucas quadras até a entrada da boca de fumo da Muniz de Souza, uma das mais frequentadas da cidade, onde, perto dali, um Uber já me esperava. Deixei o Toyota para trás, com a chave em cima do banco do motorista para facilitar a vida dos bandidos. Em casa, não consegui pregar os olhos. Mal podia esperar para ver a reação do Gregório ao acordar. No céu da boca, eu sentia um pipocar de estrelas, o gosto delicioso da vingança. Capítulo 24. Em pé, com as mãos apoiadas na pia do banheiro, Janete encara o teste de gravidez como quem espera a guilhotina descer sobre o pescoço. Uma gota de suor escorre pela nuca, ela baixa a cabeça, fugindo do espelho, faz e refaz mentalmente as contas do ciclo menstrual. Atrasado. Sem dúvida, atrasado. Isso não pode estar certo. Seu corpo costumava funcionar como um relógio suíço. No mês anterior veio um sangramento, mesmo que tímido, então nem precisou pensar no assunto. Este mês, nada. Nem mesmo uma gota.
Os primeiros enjoos vieram depois do surto de Brandão, quando ele cortou os cabelos dela. Nos dias seguintes àquela humilhação, o atordoamento foi tão grande que ela se esqueceu por completo de tomar o anticoncepcional. Esqueceu-se também de rezar. Agora talvez tenha que pagar o preço. Quem mandou ser tão descuidada? Conta até 5, inspira. Conta até 5, expira. Tem que saber a verdade, não há saída. Desembrulha o teste com as mãos inseguras e se senta no vaso, fechando os olhos com força, enquanto realiza o procedimento descrito na bula. Em menos de 3 minutos ela vai conhecer o seu destino. Espera, concentrada nas janelinhas do teste. A primeira linha começa a se desenhar, comprovando que está funcionando bem. Tec, tac, tec, tac, sim, não. Devagar, mas inexoravelmente, a linha da segunda janela aparece. Fraca de início, mas, em 1 minuto, brilha como um farol no meio do mar. Janete desaba no chão, chora uma desesperança latente. Quando acha que a situação não pode piorar, confirma que, para baixo, o caminho é infinito. O que poderia ser mais trágico? Ela carrega no ventre um inocente predestinado a sofrer. Marca de Caim, descendências amaldiçoadas. O castigo é para ela, só pode ser. Levanta-se, lava o rosto, coloca um vestido leve enquanto tenta relembrar onde era a clínica em que a vizinha fez um aborto anos antes. Brandão não precisa saber da gravidez. Ela não quer nem imaginar como ele reagiria. Na verdade, tem medo de que o instinto assassino do marido seja hereditário. Essas coisas podem, sim, passar de pai para filho. Ela já viu em um filme. É um dos motivos que a levou a desistir da maternidade. Além do mais, ele nunca fez questão de ter filhos. Egocêntrico, preferia não ter que dividir a atenção de Janete com uma criança. Para Brandão, a paternidade seria um verdadeiro desastre. Ela só precisa mesmo se lembrar da localização da clínica de aborto, sem ter que perguntar para ninguém. Talvez nem exista mais. Faz tanto tempo. Esses negócios vivem mudando de lugar. E ainda precisa pensar como vai arrumar o dinheiro. Não deve ser barato. Por outro lado, Janete tem essa mania de sempre ver o outro lado. Um filho pode consertar as coisas entre eles. Muitos casais se acertam quando viram uma família. Brandão pode surpreendê-la e se revelar um ótimo pai. Nem tudo está perdido. Ela vai até a sala e se ajoelha no genuflexório. Acende uma nova vela para Nossa Senhora da Cabeça. De coração aberto, pede luz para os seus pensamentos, sanidade para Brandão e para si mesma, que a santa lhe dê um sinal para encontrar o caminho certo. Eis-me aqui prostrada aos vossos pés, ó Mãe do Céu e Senhora Nossa. Tende compaixão de mim. Minha alma sofre o remorso de tantas vezes ter ofendido o vosso divino Filho. Ó Mãe terníssima, não vos esqueçais também das misérias que afligem o meu corpo e enchem de amargura minha vida terrena. Ó Senhora da Cabeça, até que chegue o dia em que, levado por vós, eu entre no gozo eterno do céu. Assim seja. Amém. Reza de novo. E de novo, cada vez mais fervorosa. O transe proporcionado pela repetição começa a espalhar certo calor pelo seu corpo. Devagar, o desespero diminui e seu coração se enche de ternura. Ela imagina uma criança correndo pela sala, subindo no sofá, fazendo brigadeiro no fogão da cozinha. É a chance que eles têm de viver em uma casa normal, como nosso Senhor Jesus Cristo ensinou. Pai, mãe e filho. Janete chora de emoção, enquanto acaricia a própria barriga. Uma vida nova, um papel em branco no qual ela escreverá uma história com cuidado redobrado. Desculpa-se com a santa pela ideia absurda de fazer aborto. Não sou uma assassina, diz a si mesma. Volta ao quarto e, escondida entre as páginas de uma revista de palavras cruzadas, encontra a carta de Verônica. Relê pela 1000ª vez, agora em voz alta. Há um tom de ameaça quando a policial menciona está tudo gravado, certo? O que ela quer dizer com solução final? Janete não sabe, mas se sente mal toda vez que passa os olhos por aquelas linhas. Lembra-se da noite seguinte à morte de Paloma, quando ela mesma pensou em dar uma solução final para sua tragédia. Com a arma de Brandão, chegou a fazer mira na nuca do marido enquanto ele dormia. Sua ideia era se matar depois, para alcançar a paz também, mas não teve coragem. Nem de uma coisa, nem de outra. Devolve a carta ao esconderijo como se fosse um objeto repelente mas indispensável. Senta-se na cama, levando as mãos à cabeça. A santa se recusa a lhe dizer os próximos passos, ela terá que descobrir sozinha. Olha para o criado mudo trancado de Brandão. Não sabe que segredos ele guarda ali que quase levaram a matá-la, mas talvez seja a hora de descobrir. Na outra vez, ela apanhou à toa, levou a culpa pelo que não fez. Ergue-se com um pensamento tolo. Será que a chave do seu próprio criado mudo, idêntico ao de Brandão, abre a gaveta dele? Faz o teste e, para sua surpresa, funciona. Incrível como nunca pensou nisso antes. Atenta e nervosa, retira item por item, disposta a enfrentar a realidade por pior que ela seja. As regras do jogo mudaram. Agora tem um filho na equação. Ela não pode continuar tão cega. Um envelope roxo chama sua atenção. Enfia a mão e retira dali vários bilhetes românticos que enviou ao marido. Quem diria que ele tinha um lado poético? Folheia os bilhetes, relembrando momentos, sorrindo ao concluir que, apesar dos problemas, eles viviam, sim, dias especiais, cheios de afeto. Está tão distraída naquele passeio mental que se surpreende ao encontrar uma fotografia entre os recados. Dá um grito abafado. Na fotografia, vê a si mesma, exceto por uma pinta escura no queixo. Janete nunca tirou aquela foto, mas, meu Deus, a mulher é idêntica. Na mesma hora, escuta Brandão chegando em casa. Tem o impulso de guardar tudo depressa, mas se contém. Em vez disso, segura a foto com as duas mãos e fica de pé, voltada para a porta, aguardando a entrada do marido. Menos de 1 minuto se passa. Tão logo Brandão vê sua gaveta aberta, ele se projeta para cima dela, mas Janete não recua.
Segura o antebraço do marido com uma força que nunca imaginou ter e diz: vai mesmo bater na mãe do seu filho? Filho? Ele fica lívido. Do que você tá falando? Acabei de fazer o teste. Passarinha, é sério? Como isso foi acontecer? Não estou pronto para ser pai. Acho que nunca vou estar. Ela não arrefece. Quem sabe Deus não está devolvendo as vidas que você tirou. Janete vai até o banheiro e traz para ele a prova incontestável. Brandão segura o exame, engole em seco, chocado. Senta-se na cama, olha para a esposa e depois para sua gaveta aberta, sem entender. Por que você abriu minha gaveta, passarinha? Porque sou sua mulher, sua cúmplice. Estou esperando um filho seu e não quero mais segredos entre a gente. Janete estende a fotografia, destemida. Quero saber quem é essa. Ele se aproxima da janela e permanece ali alguns minutos, o olhar perdido no horizonte. Ela respeita o seu tempo, mas não vai desistir tão fácil. Quer encarar a realidade, seja lá qual for, quer enfrentá-la. Quando ele se vira de novo e caminha para a porta, Janete o interrompe. Onde você vai? Preciso de uma bebida forte. Ela o acompanha até a sala e se senta no sofá. Brandão enche um copo alto de gelo e rega as pedras com seu uísque preferido, Natu Nobilis. Ele se senta em uma poltrona a menos de 1 metro, com expressão de cansaço. Pergunta. Ele diz: vou te contar o que você quiser saber. Quem é a mulher, Brandão? Sua primeira vítima? Não é nenhuma vítima. Quem é, então? Minha mãe, passarinha, minha mãe. Seu tom de voz é grave e baixo, como quem anda em campo minado. Ele não consegue sequer encará-la enquanto responde. Sua mãe? A pessoa que mais amei no mundo. E a que mais odiei também. Essa mulher é a minha cara, Brandão. Pelo amor de Deus, por que você nunca me contou nada? Contar pra quê? Brandão coloca o indicador dentro do copo, girando o gelo, como se isso o ajudasse a pensar. Suga o dedo e bebe um gole generoso do uísque, fazendo uma careta quando o líquido desce pela garganta. Um silêncio se interpõe entre eles e vai ficando cada vez mais insuportável, de modo que ele retoma a fala, sem que ela precise perguntar. Enquanto ela esteve por perto, foi a melhor mãe do mundo. Depois, ela fugiu, caiu no mundo, prometeu vir me buscar e nunca voltou. Traidora. Seu tom ganha nuances de raiva, a boca chega a se contorcer em um esgar. Ele mata o uísque e se levanta para reabastecer o copo. Janete percebe que a história não vai sair em um relato cronológico, como um fio perfeito. Ela precisa escolher com cuidado a próxima pergunta. Sua avó ainda está com você. Foi por isso que ela ficou assustada quando me viu. Achou que eu era sua mãe, certo? Sim, ele diz, com um sorriso nostálgico. Não penso na minha mãe há anos. Como ela se chamava? Brandão se remexe na poltrona, desconfortável. Ela não tem ideia de quanto tempo mais o marido vai continuar passivo daquele jeito, respondendo a tudo. Para se distrair do silêncio momentâneo, ela se levanta, pega mais gelo, abre um saco de batatas fritas e traz a garrafa de uísque para perto. Anaí, mas a gente chamava de Ana, ele responde, enquanto abre a garrafa. Nasci quando ela tinha só 13 anos, quase morreu no parto. Quem cuidou de mim sempre foi a minha avó. Sua avó tem origem índia, impossível não notar. Ela sempre anda nua? Pra ela é normal, passarinha. Mesmo vivendo há tanto tempo fora da tribo, minha avó nunca saiu da tribo, ela foi arrancada de lá, raptada. Mas isso é coisa minha, deixa pra lá. Vai, me explica, vida, larga de ser chata, ele diz, com certa irritação. Não quero conversar mais. Ela se protege com a primeira almofada que alcança, recosta a cabeça no sofá, espera que ele beba mais e relaxe. Então, volta a fincar os olhos em Brandão. Não existe isso de coisa sua. Agora, com esse filho, nosso mundo é um só, vida. Compartilha comigo. É uma história que não tem nada a ver com a gente, só isso. Na tribo dela, quem nascia com defeito físico estava predestinado a morrer. Era como uma clemência, pro espírito não sofrer com o defeito do corpo. Janete já sabe disso, Verônica lhe contou, mas, mesmo assim, faz expressão de surpresa e arrisca. Sua avó sobreviveu. Um fotógrafo famoso passava por lá para fazer um trabalho para uma revista internacional. Ficou inconformado, raptou minha avó e levou para a fazenda dele, em São Luís, no Maranhão. Ela ainda era criança, viveu com esse desgraçado a vida inteira. Desgraçado? Mas ele não salvou a vida dela? Como você é ingênua, mulher. Brandão sacode a cabeça. Ele manteve minha avó de escrava, escondida em um casebre nos fundos da propriedade, presa na sua própria ignorância sobre o mundo. Estuprava a coitada sempre que podia. Foi assim que minha mãe nasceu. Por que ela nunca fugiu? Difícil explicar a cabeça de um índio. Ela era uma menina quando ele a levou. Não falava português. Na verdade, não fala até hoje, com exceção de algumas palavras, aprendidas aqui e ali. Não tinha para onde ir, não tinha como sobreviver, não podia voltar. O que você queria que ela fizesse? Resignação, foi o que aconteceu. Ela se conformou com o destino. Depois veio minha mãe, depois eu. O tempo passa depressa, passarinha. Mas sua mãe não ficava presa, né? Seu pai tirou vocês de lá? Brandão retesa os músculos e Janete percebe que fez a pergunta errada. Ele se ergue, deixando o copo de lado. Vamos pra cama. Chega de conversa. Não, vida. Termina a história. Ela segura o braço dele, mas Brandão se desvencilha. Você é muito burra. Acha que meu pai é quem? Um príncipe que veio salvar as duas? Janete demora para pensar no inimaginável, mas fica horrorizada quando entende. Abraça o marido e pega o rosto dele entre as mãos. Ali, na sua frente, está um homem que ela não conhecia.
Brandão finalmente se abre para ela como um companheiro. Talvez seja o sinal da santa de que as coisas serão diferentes dali em diante. Guia o marido até o sofá e faz com que ele deite a cabeça no colo dela. Entendo que contar essa história te faz mal. Mas estou do seu lado, vida, ela diz, acariciando a cabeça lisa dele, fazendo cafuné. Estou do seu lado pro que der e vier. Como você e sua avó vieram parar aqui em São Paulo? Não quero mais falar. Você sabe que nunca te julguei, Brandão. Meu amor é incondicional. Matei o desgraçado. Meu pai e avô ao mesmo tempo. Se quer saber, foi a primeira vez que fiz isso. Descobri como pode ser bom eliminar alguém podre como ele. Você tem razão, Janete diz, engolindo em seco. Minha mãe fugiu de casa e nunca voltou. Eu fugi também, me formei PM em São Paulo, mas voltei lá para cumprir minha promessa. Matei o filho da puta e resgatei minha avó. Ela merece um final digno na vida. O sobrenome desse fotógrafo era Antunes Brandão? Claro que não. Ele nunca me registrou. Foi um senhor que me ajudou aqui em São Paulo, Cláudio Antunes Brandão. Ele não tinha ninguém e cuidou de mim até morrer, tempo suficiente para eu virar adulto. Ele que me deu o nome. Então você também tinha um nome indígena? Manuá. Manuá? É lindo. Manuá morreu no dia em que virei Brandão. Aquele menino não existe mais. Ele sai do carinho e puxa Janete para o quarto, em silêncio. Não há mais nada para dizer. Ela tenta impedir que maus pensamentos invadam a sua felicidade. Foi a primeira vez que fiz isso, ele disse. Não importa agora. Brandão abriu o coração. Ela não quer perder por nada a chance de viver o amor completo que sempre sonhou. Boa noite, Manuá, diz, dando um beijo na boca dele. Boa noite, passarinha. Seu corpo se encaixa perfeitamente ao do marido, e ela percebe sua respiração ficar cada vez mais lenta. Naquele abraço, está protegida e cuidada. Em poucos minutos, Brandão começa a roncar. Ela, ao contrário, não consegue pregar os olhos. A carta ameaçadora de Verônica volta para lhe assombrar. A policial não vai desistir do caso. Se arrependimento matasse, Janete estaria estendida no chão. É um problema e tanto. Não devia ter procurado ajuda. Agora, ela vai ter que dar um jeito, garantir que ninguém atrapalhe sua felicidade. Precisa se livrar de Verônica. Capítulo 25. A lista de pendências na delegacia só aumentava. Não bastasse ser terça-feira, Carvana continuava doente, de modo que todos os serviços burocráticos, desde planilhar as estatísticas criminais do mês até responder e-mails rotineiros, caíam no meu colo. Logo pela manhã, telefonei para a lavanderia para verificar se as roupas do velho já estavam prontas. Devia ser proibido um chefe pedir esse tipo de coisa, afinal eu era escrivã de polícia. Mas, no Brasil, não tem jeito, tudo funciona meio torto mesmo. Entre uma conta e outra, eu verificava meu telefone. Preenchi mais uma coluna de estatística e, cansada de encarar o computador, comecei a despachar inquéritos finalizados para o arquivo. O celular deu alarme e abriu o aplicativo depressa. Ao menor sinal de movimento no ambiente, a câmera começava a filmar e transmitir tudo na casa de Gregório. Ele continuava espalhado na cama, os pés enroscados no lençol, os braços cruzados sobre o peito. Voltou a se virar de lado, ainda entorpecido de sono. A tela logo ficou escura outra vez. Eu teria que esperar mais um pouco. Submersa naquela expectativa, levei o maior susto ao sentir uma fungada no meu pescoço. Que isso, Nerdson, tá louco? Perfume bom, hein, Vero? Tava te olhando de longe e pensando que você tá cada dia mais bonita. Segura a onda, garanhão. É sério. E notei que você está amanhã toda de olho no celular. Tá esperando a ligação de alguém? A sua, disse de brincadeira, deitando a cabeça de lado e abrindo um sorriso, enquanto escondia estrategicamente o telefone. Pô, Vero, sou o teu Watson. Me conta o que tá pegando. É o caso daquela Janete? Quem me dera. A pobre continua a sofrer nas mãos do desgraçado, e eu aqui sem poder fazer nada. Melhor nem falar sobre isso que fico mal. Era verdade. Enquanto o caso Marta Campos só me trazia orgulho, bastava pensar em Janete para eu me sentir a policial mais incompetente do universo. Uma merda. Aquilo foi um pesadelo mesmo, coisa do além, Nelson disse. Mas a tecnologia tem limites, não pode ficar se culpando. Você não procurou a Janete para explicar? Explicar o quê? Acha mesmo que ela ia querer bater papo comigo? Sei lá, Vero, deixei uma carta por debaixo da porta, falei. Mas isso foi há semanas. Nem sinal dela. Perdi o timing de falar com Carvana e abrir oficialmente o caso. Só me resta esperar. Esquece essa história, ele disse, em um tom de compaixão que me fez bem naquele momento. Vou tentar. Girei a cadeira para voltar a planilha no computador no exato instante em que meu celular apitou. Olhei para o Nelson, esperando que ele se afastasse, mas ele deu um sorriso provocativo, deixando claro que não ia embora dali. No fim das contas, concluí que não havia mal algum em mostrar o que eu tinha feito. Nelson era bom parceiro até nas pequenas ilegalidades. Peguei o celular e coloquei a tela na altura dos olhos, de modo que ele conseguisse acompanhar também. Foi divertido ver a sua cara de espanto ao notar um homem nu em uma cama estampado na tela do meu celular. Vero, quem é esse? O filho da puta que enganou Marta Campos, contei, com um sorriso incontido. Tem certeza que é ele? Absoluta. Não precisei dizer mais nada. Em silêncio, assistimos a Gregório acordar desesperado e se sentar na cama, enquanto levava as mãos à cabeça.
Depois de alguns segundos, ele correu até o criado mudo, abrindo as gavetas depressa, fazendo uma zona, sem dúvida em busca do celular. Como não encontrou, começou a revirar os lençóis e os bolsos da calça caída no chão. Ele não vai encontrar. Coitadinho, eu disse, tirando o iPhone último tipo da minha bolsa e mostrando para Nelson. Sua doida, você furtou o cara? Furtei porra nenhuma. Apenas cedei, entrei na casa dele e recuperei meus prejuízos. Nelson começou a rir, sem desgrudar os olhos da tela, onde Gregório zanzava de um lado para o outro, tentando assimilar o que havia acontecido. Sumiu do quarto, mas voltou menos de 1 minuto depois, tomado de fúria. Possivelmente, viu o caos que eu tinha deixado para trás e percebeu que perderá o laptop também. Bem feito. Indignado, ele socou a cama, passou os olhos agitados pelo quarto e ficou tonto, vomitando ali mesmo. Como era recompensadora sua expressão de medo, vê-lo sentir na pele a impotência de acordar na própria casa, privado dos bens pessoais. Gargalhei como quem assiste a um bom esquete de humor, enquanto Gregório, ainda zonzo, tentava conciliar mente e corpo, limpando a própria sujeira e confirmando que havia sido feito de idiota. Você é uma gênia, Vero, Nelson disse, batendo palmas de leve. Agradeci, fazendo um gesto como quem tira um chapéu invisível. Gregório voltou a sumir e a câmera se apagou. Pensei que ele fosse para o quarto da garagem, mas isso não aconteceu. As duas câmeras continuaram no escuro. Ainda impactados pela nossa pequena diversão sádica, eu e Nelson ficamos nos olhando, rindo um para o outro, relembrando momentos hilários de Gregório com olhar desolador e gestos vazios no ar. Então, ele fez a pergunta que eu mais temia. Agora, o que você vai fazer com isso? Preferi ser sincera. Não sei, Nelson. Não faço a menor ideia. Mesmo sem ideia de como usar aquele material sem me comprometer, continuei atenta aos passos de Gregório nas semanas seguintes. Sempre que o celular apitava, eu corria para assistir ao meu Big Brother particular. Tive o prazer de vê-lo definhar a cada dia, abalado pelo golpe. Fui me acostumando com a rotina dele, sabia que horas acordava e quanto tempo permanecia no quarto. Gregório deve ter tentado conversar comigo no site amorideal.com, mas meu perfil não existia mais. Sua masculinidade estava ferida e ele não tinha ninguém para descontar a raiva, o que era ótimo. Comecei a pensar que a câmera no quarto da garagem poderia ter sido mal instalada porque nada acontecia ali. Para o meu desespero, eu não sabia o que fizera de errado, mas tinha que existir alguma explicação para toda aquela quietude. Perdi algumas noites de sono com isso. O susto só passou mesmo em uma manhã de segunda-feira, quando Gregório entrou por poucos minutos na sala de necropsia, vestiu uma peruca de cabelos compridos e um bigode postiço diante do espelho. Sem dúvida, era uma atitude suspeita, mas não tinha maiores consequências. Eu não podia agir nem contar nada para o Carvana enquanto as câmeras não flagrassem algo de fato ilegal. De todo modo, eu continuava sem pressa. Assistir aos movimentos de Gregório fazia a alegria dos meus dias. Em casa, a situação continuava esquisita. Depois da briga, eu e Paulo vínhamos atravessando uma fase morna, de pouco sexo, pouca conversa e muita reclamação. Às vezes, eu até prometia a mim mesma começar um diálogo razoável, retomar os velhos tempos, mas batia uma preguiça enorme de me relacionar com ele. Na noite de quarta, quando cheguei ao apartamento, Paulo estava de avental, a mesa posta, uma musiquinha romântica tocando no aparelho de som. O silêncio nos quartos deixava claro que as crianças estavam na sogra. Larguei a bolsa na poltrona e me sentei diante do balcão, enquanto Paulo me servia uma taça de vinho. Adorei a surpresa, um jantarzinho especial, receita nova. Vamos brindar ao seu sucesso, Vero. Havia certa ironia na voz dele, mas preferi ignorar. Encostamos nossas taças, olho no olho. Não faço tanto sucesso assim, falei. Que isso? Você agora é uma policial importante, cheia de serviço. Nunca vi o Carvana te solicitar tanto. Tá com ciúmes, Tigrão? Era o que faltava, depois de tanto tempo, respondi, pisando em ovos. Vinho delicioso, hein? Qual é esse? Minha observação foi displicente. Eu não tinha achado nada de especial no vinho, só queria encontrar algum assunto que fugisse da discussão de relacionamento. Engraçado, ele disse. Pensei que você pudesse me responder essa, tio. Verifiquei no Vivino e esse vinho é bem caro para nossa humilde adega. Não fui eu que comprei. Merda, era o vinho que eu havia pegado na casa de Gregório. Levantei, dei a volta no balcão e alcancei a garrafa sem pressa, ganhando tempo para pensar em uma resposta. Então agora você me faz pegadinhas? Então agora você compra vinhos caros? Ele retrucou. Não tem nada de mais nesse vinho, Tigrão. Ganhei outro dia, em uma busca e apreensão que fiz com o Carvana. Você não devia ter aberto sem me avisar. Eu não conheço essa nova Vero, ele disse, e havia mágoa na voz. Não sabia que você pegava coisas nas casas de suspeitos. Deixa de ser chato, Paulo, falei, largando a taça e ameaçando sair dali. Você não entende nada do meu trabalho, não sabe como funciona a polícia, as pressões. Não quero falar sobre isso. Ele segurou o meu braço. Antes você ficava fora desses rolos. Principalmente de furto. Você está me ofendendo. Desvencilhei-me e tomei o corredor. Paulo não desistia. Pensei que a gente sabia tudo um do outro. Você anda paranoico, isso sim. Achei que você queria ter uma noite legal, que a gente podia superar os problemas. Se é pra encher meu saco, tô fora. Fica desconfiando de mim, mas nunca coloquei você em dúvida. Também nunca te dei motivo. Minha vida é um livro aberto. Já a sua, ele provocou. Antes a gente conversava sobre tudo. Você me contava o seu dia de trabalho, eu contava o meu. Quero ficar bem contigo, tio. Mas onde está aquela Verônica companheira? Vendo Paulo falar assim dava até pena. Ele abriu os braços e aceitei o gesto. Encostei o rosto no peito dele, respirando fundo. O que havia acontecido conosco?
Aquela Verônica está de férias, Paulo, respondi, segundos depois. Como você falou, essa nova Verônica anda bem ocupada, cheia de coisas na cabeça. Queria que você respeitasse a minha fase. Eu respeito. Mas sem segredos, pode ser? Antes que a conversa avançasse, meu celular vibrou. Pensei que podia ser Gregório diante das câmeras e minha curiosidade voltou a se agitar. Era o pior momento para olhar o celular, eu sei. Paulo havia começado a me beijar docemente, mas foi impossível me concentrar. Espera um minuto, Tigrão, pode ser importante. Fala sério, Vero. Logo agora? Ele se afastou, desanimado. Pegou a sua taça e andou até a janela da sala, os ombros retesados. No celular, uma sequência de mensagens de Nelson dizendo que queria me encontrar às suas possible. Ler aquilo me deu uma sensação boa. Eu não queria conversar com Paulo sobre os casos, mas queria conversar com Nelson. Peguei minha bolsa e andei na direção do meu marido. Preciso sair. É o Carvana chamando. É urgente mesmo. E o jantar que eu preparei? Vou ficar sempre em último lugar? A nova Verônica tem compromissos fora de hora, aleguei, enchendo o rosto dele de beijos. Paciência, só mais um pouquinho. Eu amo você. Você sempre foi o centro da minha vida. Prometo que volto logo. Nem precisa se preocupar com o horário. Viajo amanhã cedo para uma reunião no Rio e só volto no último voo da noite. Vou com um colega do escritório. Com o Mário? Agora você quer controlar a minha vida, mas eu não posso controlar a sua? Ele esboçou um sorriso vitorioso. Vou guardar esse vinho. A gente mata amanhã. Concordei, saindo depressa. Eu nem queria transar com Nelson, mas estar perto dele me faria bem. Essa felicidade adolescente me deixava também com uma culpa gigante. O Paulo era o melhor marido do mundo, meu porto seguro. O que eu estava fazendo? Pedi para Nelson me encontrar na nossa cafeteria preferida. O clima não era mesmo para motel. Chamei um táxi na hora e aproveitei o caminho para revisar nossa relação. Era estranho como a gente tinha se reaproximado nos últimos tempos, até demais. Eu precisava urgentemente separar afeto de tesão. Um bom macho alfa para trepar, um bom macho beta para casar. Sempre conduzia minha vida desse jeito até ali. Alfa são os donos do pedaço, mulherengos, frios, mas incríveis na cama. O melhor é que querem se envolver ainda menos que você. Betas como Paulo são as melhores escolhas para marido. São engraçados, cheios de gentileza, não querem dominar a conversa, trocam, compartilham, demonstram seus sentimentos. Um pouco submissos, é verdade, mas bem mais fácil de levar. Nelson era um misto dos dois tipos, atencioso e prestativo em um momento para ser dominador e feroz na cama em outro, uma combinação tão perfeita quanto perigosa. Talvez já fosse tarde para evitar os riscos. Na cafeteria, pedi um cappuccino e comecei a contar para Nelson a crise no meu casamento. Ao contrário do que poderia se esperar, ele acompanhava cada frase como quem assiste ao último episódio do seriado favorito. Somos cigarras, Vero, ele disse, quando terminei de falar. A gente gosta de viver. O Paulo é a formiga, trabalhadora, estável. Com o tempo, isso pode ficar bem monótono. Eu me sinto carregando pedras. Tem que ter uma paciência descomunal para fazer dar certo. Por isso nunca casei, não encontrei mulher que não fosse uma pedreira. Como é que você entende tanto de casamento se nunca experimentou, seu sacana? Padres dão bons conselhos e também nunca casaram. Demos risada, trocando amenidades. Terminado o café, Nelson propôs que dividíssemos um drink ótimo, de café com licor 43. De tão entretida no papo, quase não percebi o celular apitar incessantemente, movimento na casa de Gregório. A câmera ligada era a da sala privada de necropsia. Me animei na hora, mal podia esperar para descobrir o que ele aprontava ali. Sem dúvida, aquele desgraçado tinha dois lados, o médico e o monstro, e eu estava prestes a conhecer o mais sombrio deles. Deitei a tela na mesa para que pudéssemos acompanhar a ação. Gregório, totalmente irreconhecível, de cabelos compridos, bigode e vestindo paletó azul marinho com o logotipo da paz eterna, entrou no seu quarto secreto. Caminhava devagar, com certa dificuldade, e bastou que girasse o corpo para eu entender o motivo. Carregava uma mulher morta nos braços. Levou o corpo até a maca de aço ao centro, fez um carinho no rosto, ajeitando os longos cabelos como se a mulher ainda estivesse viva, e sumiu à esquerda da tela para acender as luzes brancas. Sentado na poltrona diante do espelho, um Gregório travestido começou a desmontar o disfarce, iluminado pelas lâmpadas amarelas que emolduravam seu reflexo. Tirou os óculos falsos, guardou-os na gaveta e devolveu a peruca de cabelos compridos ao gancho na parede, entre as outras ali penduradas. Arrancou o bigode também. Agora, já voltava a ter a aparência jovem que tanto usava ao seu favor para enganar mulheres. Com as pontas dos dedos, afufou os cabelos, jogando-os para trás, e alcançou um lenço demaquilante sobre a mesinha. Em poucos minutos, retirou a grossa camada de maquiagem que cobria o seu rosto. Levantou-se, trocou o paletó por um avental pendurado no mancebo e finalmente se aproximou do corpo da moça sobre o metal frio. O homem de 1000 faces revelava sua face mais íntima. Pelo modo como gesticulava, tive a impressão de que ele conversava com o cadáver. Pena que era impossível escutar o que era dito, mas a julgar pela cabeça levemente inclinada e pelos dedos passeando com delicadeza pelo cadáver. Primeiro os braços, depois as maçãs do rosto, a barriga e os seios rijos da moça morta. Aquele era um momento de ternura para Gregório. Era um ritual tão grotesco quanto pessoal. Troquei olhares incrédulos com Nelson, sem que disséssemos nada. Não queríamos perder nenhum segundo. Gregório ligou a mangueira enroscada ali perto e banhou o cadáver, que já apresentava manchas esverdeadas na barriga. Em movimentos lentos e circulares, ensaboou todo o corpo com cuidado de quem banha um bebê e deixou que a água escoasse por um furo na maca que levava diretamente ao balde coletor.
Enxugou o cadáver com uma toalha branca e, com o secador ligado à tomada, tratou dos cabelos da mulher, cacheando-os com um babyliss. Terminado o arranjo, buscou nas gavetas um estojo de maquiagem profissional e, passo a passo, fez o rosto pálido voltar à vida. Base, sombra, blush, rímel. Gregório era um perfeito decorador de mortos. De outra gaveta, retirou uma lingerie vermelha e preta, ainda fechada na embalagem, e vestiu o cadáver com jeito de quem faz isso sempre. Pensei que eu fosse vomitar, mas estava compenetrada demais. Vi quando ele pegou um iPod, direcionou para uma caixa de som e começou a se despir lentamente, parecendo acompanhar o ritmo da música. Fiquei imaginando qual seria a trilha sonora para uma ocasião como aquela. Já nu, Gregório voltou a tocar o cadáver, respeitoso, murmurando frases curtas e arriscando lambidas nas orelhas e no pescoço esbranquiçado. Sem pressa, foi ganhando intimidade. Montou sobre o cadáver, enfiou a cabeça na entreperna, girando a língua sedenta enquanto beliscava os bicos dos seios da mulher. Ficou ali por muitos minutos, antes de abrir com força a mandíbula da morta e enfiar seu pênis rijo lá dentro. Quando já suava em bicas, penetrou a defunta sem camisinha, urrando de prazer e trocando olhares como um marido apaixonado. Arriscou posições variadas, fez afagos e distribuiu beijinhos. Precisei me afastar um pouco da mesa, em um misto de nojo e excitação. Ninguém merecia tanto abuso. O inferno era pouco para esse psicopata. Após preliminares intermináveis, Gregório atingiu o orgasmo e, gargalhando sem pudor, aninhou-se ao cadáver, colocando o braço dela sobre seu peito afante. Só faltou acender um cigarro. Ergueu-se minutos depois, com o pênis ainda flácido, e caminhou até a gaveta do armário para buscar uma caixinha. Era demais para mim. Gregório se ajoelhou diante da maca metálica e, com lágrimas nos olhos, parecia pedir a mulher morta em casamento. Beijando suas mãos, vestiu a aliança no anelar. Retirou de uma caixa redonda uma grinalda e a ajeitou com muito cuidado na cabeça da mulher. Uma noiva morta e nua. Pegou-a no colo, como se fossem para a lua de mel, e saíram juntos da sala de necropsia. Cheguei a pensar que fossem para o quarto de casal, mas não aconteceu. A tela ficou escura e só restou o silêncio. Com um vídeo daqueles, qualquer juiz engoliria uma alegação de insanidade. Sem clima para mais nada, Nelson me olhou. Sério, Vero, você tem um caso com todas as provas. Esse cara precisa ir direto pra cadeia. Quando vai falar com o Carvana? Calma, eu. Ainda preciso pensar. Não tenho nenhuma permissão para fazer o que fiz. A prova pode ser invalidada por qualquer advogado de porta de cadeia. Mas não tem sentido saber tudo isso e não fazer nada. Deixe que o Carvana te ajude. Ele pode usar aquela velha saída da denúncia anônima, pode esquentar as provas. Essa história tá ficando perigosa demais para você seguir sozinha. Só me dá uns dias para tomar coragem e montar minha versão da história, ok? Nós nos despedimos sem um beijo na bochecha sequer. Nelson fez questão de me deixar de carro em casa. O dia amanhecia. Paulo já havia saído e a cama estava arrumada como se ninguém tivesse dormido ali naquela noite. Tomei um banho demorado, como se a sujeira que eu havia assistido tivesse se impregnado à minha pele. Fiz o download do vídeo de Gregório para o meu computador e salvei todo o material na nuvem. Deitei na cama, a mente funcionando a 1000 por hora, mas o corpo todo moído, implorando por uma trégua, e preguei os olhos. Tinha dormido só por 3 horinhas quando meu celular tocou. Na tela, um número desconhecido. É Janete, escutei. Estou em um orelhão. Sentei na cama na hora, esfregando os olhos. Sua voz era nervosa, entrecortada. Eu imaginava como era difícil para ela fazer aquela ligação. Oi, Janete. Aconteceu alguma coisa? Você tá bem? A gente precisa conversar. Brandão acabou de sair para um plantão dobrado. Quer me encontrar na lanchonete da Tina? Não. Você pode vir aqui em casa agora? Explode de felicidade. Depois de pegar o desgraçado do caso Marta Campos, agora Janete enfim havia entendido que precisava de mim. Depois de tanto silêncio, ela queria minha presença. Saltei depressa, já tirando o pijama. Vou me vestir e corro pra aí, ok? Não se preocupa. Passei uma água no rosto, já que a geladeira estava sem energético. O Rafa devia ter bebido todos. Vesti a roupa do dia anterior mesmo, peguei uma banana para comer no caminho e segui para a Zona Leste, torcendo para que Janete houvesse descoberto o endereço do sítio. Assim, eu teria 2 casos para contar ao Carvana e ficaria por cima. Um necrófilo golpista e um assassino em série a menos nesse mundo de bosta. Como não era a hora do rush, cheguei até rápido. Ansiosa, Janete me esperava na porta de casa. Usava vestido simples que cobria os joelhos, meio cafona, e avental amarrado na cintura, mas tinha uma aparência boa, inédita para mim. Bom dia, Janete. Entra, Verônica, entra. Melhor ninguém te ver, disse, abrindo passagem. Fiz menção de sentar na sala, mas ela seguiu para a cozinha. Vou fazer um cafezinho para nós duas. Nós nos acomodamos ali mesmo, de pé próximas ao balcão, com ar intimista, e Janete logo começou a falar sobre a carta que deixei para ela. Seu tom era pacífico e fiquei feliz que as coisas finalmente começassem a se ajeitar. Agradeci quando ela me entregou a caneca de porcelana com café fresquinho, assoprei a bebida e tomei engoles rápidos para ver se eu despertava. Mais de 30 horas sem dormir não é para qualquer um. Escutei-a falar por mais 5 minutos, tentando entender exatamente onde queria chegar. Então, enquanto eu tamborilava os dedos sobre as coxas, senti meu corpo tontear e um zumbido forte preencheu minha cabeça, estourando os ouvidos. Apoiei-me no balcão, buscando cambaleante a cadeira mais próxima. Girei os olhos pela sala até encarar Janete. Havia um brilho sádico que não estava ali antes. Nem deu tempo de chegar à cadeira. Logo minha vista escureceu e, antes de apagar de vez, só me lembro de ter dito em um fio de voz. O que você fez, Janete?